Você sabe qual é a idade mínima necessária para se aposentar em 2021? Essa é uma dúvida muito comum entre os segurados do INSS, até porque as regras são bastante complexas e ficaram ainda mais complicadas desde que a reforma da Previdência foi aprovada. Mas, se você está procurando essa resposta, fique tranquilo. Nesse vídeo, eu, Thiago, advogado previdenciário aqui do CMPprev, vou explicar direitinho qual é a idade mínima para as principais aposentadorias do INSS. Vem comigo! Primeiramente, é importante lembrar que antes da reforma da Previdência, aprovada em novembro de 2019, não existia idade mínima para as aposentadorias. Isso porque havia a alternativa de, por exemplo, se aposentar por tempo de contribuição, que só exigia o cumprimento de 35 anos de tempo de contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres. Uma mulher que começava a trabalhar com 18 anos, por exemplo, poderia se aposentar com 48 anos nessa modalidade. Só que ela foi extinta e agora, a não ser que o segurado tenha cumprido os requisitos antes da mudança da lei, ele precisará se adequar às novas regras. E, infelizmente, nessas normas, todas as modalidades têm o requisito de idade mínima como requisito obrigatório. A única exceção é a aposentadoria por incapacidade permanente, que, por ser decorrente de doença ou acidente, pode acontecer em qualquer estágio da vida do segurado. As regras dos outros casos eu te explico agora. Aposentadoria por idade urbana. Na aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos, a idade mínima exigida em 2021 é 65 anos para os homens e 61 anos para as mulheres. Só que para elas está ocorrendo um aumento gradual de 6 meses por ano. Então, em 2022, a idade mínima será de 61 anos e meio e em 2023 de 62 anos, que é o limite. Lembrando que também é necessário pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Os mesmos requisitos valem para a aposentadoria por idade híbrida, que permite a contagem de período rural junto com o urbano. Para os trabalhadores exclusivamente rurais, as notícias são boas. O governo acabou cedendo à pressão e não fez alteração nos requisitos da idade mínima para a aposentadoria rural. As regras antigas, que exigiam idade de 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres, com 15 anos de trabalho rural para ambos, continuam válidas. Aposentadoria especial. A aposentadoria especial, que é uma modalidade específica para os trabalhadores que atuam com exposição a condições nocivas à saúde, só exigia tempo de contribuição antes da reforma. No entanto, infelizmente, como eu já disse, a idade mínima foi adotada em todas as modalidades de aposentadoria. Na especial, existem 3 possibilidades: a idade mínima de 55 anos para quem atua em atividades de risco grave, de 58 anos para risco moderado e de 60 anos para risco leve. O tempo de contribuição exigido permanece sendo 15, 20 ou 25 anos, respectivamente. Regra de transição. Só que agora você deve estar pensando, e as regras de transição? Tem idade mínima? Bem, algumas sim e outras não. Então, se você contribuía com a Previdência antes da reforma e está pensando em entrar em algumas delas, fiquem atentos às regras. Transição por pontos. A transição por pontos, por exemplo, não tem idade mínima. A sua exigência é que o segurado atinja uma pontuação ao somar a idade e o tempo de contribuição. Em 2021, os homens precisam de 98 pontos e as mulheres 88, sendo que o valor sobe 1 ponto ao ano até alcançar 105 e 100 respectivamente. Pedágio de 50%. Outra opção sem idade mínima é o pedágio de 50%. Mas atenção! Ela só vale para quem estava há menos de 2 anos de se aposentar quando a reforma foi aprovada. O requisito é alcançar o tempo de contribuição de 30 ou 35 anos e pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para atingir esse requisito no momento da mudança da lei. Se o segurado tinha 33 anos de tempo de contribuição, por exemplo, ele vai precisar cumprir mais de 2 anos para chegar ao tempo mínimo de 35 anos e mais 1 ano para cumprir o pedágio de 50%. Já o pedágio de 100%, apesar de seguir uma ideia parecida, acrescenta a idade mínima como requisito. Para entrar nessa regra, os homens precisam de 60 anos de idade e 35 de contribuição, além do pedágio de 100% do tempo que faltava para alcançar esses 35 na data da reforma. Para as mulheres, é necessário 57 de idade,
30 de contribuição e pedágio de 100% em relação a esses 30. Idade progressiva. Por fim, temos a regra de idade progressiva, que, como o próprio nome diz, exige uma idade mínima que vem crescendo gradualmente. Para os homens, em 2021, essa idade é de 62 anos, sendo que são acrescidos mais 6 meses por ano até ao alcance do limite de 65 anos em 2027. Para as mulheres, são 57 anos de idade com o mesmo acréscimo por ano, até atingir 62 anos em 2031. Também é preciso que eles tenham 35 de contribuição e elas 30. Agora que você já sabe a idade mínima necessária para as principais aposentadorias do INSS, pode verificar como esse requisito impacta no planejamento do seu futuro. Conhecer bem as exigências da Previdência Social é um dos passos mais importantes para garantir os seus direitos. Por isso, se precisar de um suporte, não deixe de contar com o apoio de um advogado previdenciarista, que poderá te orientar na melhor forma possível. Combinado? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e assinar o canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. Até mais!